Imagine golpear o para-brisa do seu carro com um martelo pesado. Você espera uma chuva de estilhaços, mas encontra uma resistência chocante. Neste exato momento você percebe, isso não é apenas uma janela, é um escudo. Embora custe apenas entre 3% e 5% do valor do veículo, essa lâmina transparente garante 45% da rigidez de toda a cabine. Ela segura o teto sobre sua cabeça e guia o airbag que pode salvar sua vida. Mas como transformamos areia comum nessa armadura invisível? A nossa jornada começa muito longe das estradas asfaltadas e das linhas de montagem limpas. Estamos em uma pedreira gigantesca, um lugar onde a terra é rasgada para revelar seus tesouros mais antigos. Aqui, sob camadas de solo, repousa o arenito de sílica, uma rocha sedimentar formada ao longo de milhões de anos. Este é o ingrediente fundamental, a base de tudo. Sem ele, não haveria vidro, não haveria proteção, não haveria carros modernos. Mas a natureza não entrega esse recurso de bandeja. Ele está preso, compactado em camadas densas e duras como o concreto. Para libertá-lo, a engenharia precisa usar sua forma mais bruta de persuasão: explosivos industriais. Os engenheiros geológicos estudam a montanha como cirurgiões, mapeando veios de quartzo puro. Eles perfuram a rocha em padrões calculados matematicamente. Quando a ordem de fogo é dada, não é apenas um barulho, é uma liberação controlada de energia sísmica. A detonação é projetada para fraturar a rocha em pedaços manuseáveis, mas sem pulverizar os preciosos grãos de sílica. É um equilíbrio delicado entre a destruição e a preservação. Assim que a poeira baixa, os gigantes de aço entram em cena. Escavadeiras hidráulicas maiores que casas de 2 andares avançam sobre os escombros. Observe a caçamba dessa máquina. Em um único movimento, ela levanta 20 a 22 toneladas de rocha. Isso é o peso equivalente a 4 elefantes africanos adultos, erguidos no ar como se fossem plumas. O motor a diesel ruge, lutando contra a gravidade, enquanto deposita a carga na traseira de caminhões basculantes que são verdadeiros monstros sobre rodas. Cada um desses veículos transporta entre 55 e 65 toneladas por viagem. Eles são o sangue que corre nas veias dessa operação, subindo e descendo as bancadas escalonadas da mina. Degraus gigantescos de 15 metros de altura, esculpidos na própria crosta terrestre. O caminhão basculante chega à estação de processamento e despeja sua carga com um estrondo ensurdecedor. O que temos aqui ainda é rocha suja, misturada com argila e impurezas que arruinariam qualquer vidro. A transformação de pedra para cristal começa agora. A primeira linha de defesa é o triturador de mandíbulas. Imagine 2 placas de aço maciço, movidas por motores de força incalculável, que mastigam as rochas como se fossem biscoitos. O som é aterrorizante, o som da geologia sendo quebrada pela vontade humana. As pedras são reduzidas a fragmentos de 5 a 10 centímetros. O tamanho ideal para o próximo passo. Mas o tamanho não é tudo. A pureza é a lei. O material triturado entra em um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água, disparados a 75 libras por polegada quadrada, bombardeiam cada pedra. Para você ter uma ideia, essa pressão é forte o suficiente para arrancar a tinta de um carro ou ferir a pele humana. Aqui, ela serve para arrancar a argila teimosa e a poeira milenar que cobre o quartzo. A água sai turva, carregando o lixo, enquanto a sílica brilha, limpa e pronta. Agora, entramos no laboratório dos alquimistas industriais. A areia de sílica pura é excelente, mas ela precisa de ajuda para derreter. Se tentássemos derreter apenas a areia, precisaríamos de temperaturas tão altas que destruiriam o forno. Por isso, adicionamos carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão, calcário para estabilidade e o ingrediente secreto, vidro reciclado ou cacos. Esses cacos não são lixo, eles são aceleradores de energia. Como já foram vidro antes, eles derretem mais rápido, ajudando a homogeneizar a mistura. Tudo isso é misturado em proporções exatas, grama por grama, criando o que chamamos de lote. É uma receita que não admite erros.
Agora, prepare-se para o calor. O lote é despejado na boca do forno de fusão contínua, uma estrutura que nunca dorme, nunca esfria e nunca para. Dentro desta câmara, recriamos as condições do interior de um vulcão ativo. A temperatura sobe para impressionantes 1.538 graus Celsius, ou 2.800 graus Fahrenheit. Nesse nível de calor, a areia não tem chance. A estrutura cristalina do quartzo, que resistiu por milhões de anos, colapsa e se rende, transformando-se em um rio de líquido incandescente. Mas derreter não é o suficiente. O vidro precisa ser perfeito. Se houver uma única bolha de ar microscópica, o para-brisa final será rejeitado. Por isso, o vidro derretido permanece neste inferno controlado por 50 longas horas, 2 dias inteiros de purificação pelo fogo. Durante esse tempo, o líquido circula, as bolhas sobem para a superfície e estouram, e a mistura se torna perfeitamente homogênea. Sensores infravermelhos e câmeras blindadas contra o calor vigiam o processo. Os operadores olham através de vidros escuros especiais, observando o rio de luz laranja. É uma visão hipnótica e aterrorizante. O consumo de energia aqui é monumental. Eletrodos gigantes e queimadores de gás trabalham em sinfonia para manter essa temperatura infernal estável. Qualquer queda, qualquer variação, e o vidro pode cristalizar ou ficar muito viscoso, entupindo o sistema e causando prejuízos milionários. É um jogo de altas apostas onde a física e a química dançam no limite do possível. O vidro agora é um líquido perfeito, mas como transformá-lo em uma folha absolutamente plana, sem nenhuma ondulação? Se usássemos rolos para achatá-lo, eles deixariam marcas. A solução é genial e usa uma das forças mais básicas do universo, a gravidade. O vidro sai do forno e flui como mel incandescente para dentro de uma câmara especial, o banho de estanho. Imagine uma piscina olímpica cheia de metal derretido. O estanho é usado porque é perfeitamente plano quando líquido e não se mistura com o vidro. O vidro, sendo mais leve, flutua sobre o estanho como óleo sobre água. A temperatura aqui é de cerca de 1.000 graus Celsius. Não há prensas, não há moldes, não há nada tocando a superfície superior do vidro. A gravidade puxa o vidro para baixo, espalhando-o até que ele se torne uma fita perfeitamente plana e paralela. É o momento mais silencioso e mágico da fábrica. O vidro se espalha sozinho, atingindo a espessura exata programada pelos engenheiros. Nas bordas, rodas dentadas giram lentamente, apenas tocando as extremidades para controlar a largura da fita, esticando-a ou comprimindo-a suavemente. O resultado é uma superfície tão lisa que nenhuma técnica de polimento humano poderia replicar. É a perfeição óptica, essencial para que você, motorista, veja a estrada sem distorções, como se o vidro nem estivesse lá. Mas há um inimigo invisível escondido dentro desse vidro perfeito: a tensão térmica. Se resfriarmos o vidro muito rápido, ele explodirá em 1000 pedaços devido ao choque de temperatura. Para evitar isso, a fita de vidro entra no forno de recozimento, um túnel longo onde o tempo parece desacelerar. Aqui, a temperatura cai de 600 graus para a temperatura ambiente, mas de forma incrivelmente lenta e controlada. É como acalmar uma fera enfurecida. Esse processo realinha as moléculas, removendo o estresse interno e garantindo que o vidro possa ser cortado sem se estilhaçar. Ao sair do túnel, o vidro está frio ao toque, sólido e transparente. Agora, a precisão cirúrgica entra em ação. Um braço robótico, movendo-se mais rápido do que o olho pode acompanhar, desce sobre a fita de vidro. Na ponta desse braço não há uma serra, mas um diamante industrial. O diamante não corta o vidro como uma faca corta pão. Ele apenas fere a superfície, criando uma linha de tensão microscópica, um arranhão perfeito. Imediatamente após o risco, uma barra de pressão desce e aplica um golpe seco e calculado. Crack. O som é nítido. O vidro se separa exatamente onde o diamante ordenou. Não há margem para erro. As bordas são afiadas como navalhas, prontas para cortar carne e osso. Por isso, robôs ou trabalhadores, com equipamentos de proteção pesada, manuseiam as peças. Essas folhas planas são agora as telas em branco, prontas para serem moldadas nas curvas aerodinâmicas dos carros do futuro.
Mas os carros modernos não têm vidros planos, eles têm curvas, aerodinâmica, estilo. Para dobrar o que é rígido, precisamos voltar ao calor. As folhas de vidro cortadas são colocadas em moldes de aço que imitam a curvatura exata do teto e das colunas do carro. Elas viajam para dentro de outro forno, aquecidas a cerca de 600 graus Celsius. O vidro amolece, relaxa e, sob seu próprio peso, ou com a ajuda de uma prensa suave, abraça o molde, copiando sua forma com fidelidade absoluta. Agora vem o passo mais crítico para a sua segurança: a laminação. Um para-brisa nunca é apenas um pedaço de vidro, é um sanduíche tecnológico. Robôs colocam uma folha fina de polivinil butiral, ou PVB, entre duas lâminas de vidro curvo. Parece uma folha de plástico opaca e sem graça, mas é o herói secreto dessa história. Esse sanduíche passa por rolos de pressão para tirar o ar e depois entra na autoclave. A autoclave é como uma panela de pressão gigante para titãs. Lá dentro, sob alta pressão e calor, o plástico derrete e se funde quimicamente ao vidro, tornando-se totalmente transparente. Mas sua função mudou para sempre. Se uma pedra atingir seu carro a 120 km por hora, o vidro vai quebrar, sim, mas não vai voar na sua cara. A camada de PVB segura os cacos, mantendo a estrutura íntegra. Além disso, essa camada bloqueia 99% dos raios ultravioleta, protegendo sua pele e o interior do carro, e age como uma barreira acústica, deixando o barulho do vento e do motor do lado de fora. Antes de sair da fábrica, cada peça passa pelo julgamento final. Lasers varrem a superfície em busca de defeitos menores que um grão de poeira. Câmeras de alta resolução verificam a curvatura. Luzes especiais revelam distorções que poderiam cansar os olhos do motorista. Apenas o vidro perfeito recebe o selo de aprovação. Eles são empilhados em racks acolchoados, prontos para serem enviados para as montadoras ao redor do mundo. Pense nisso na próxima vez que você fechar a porta do seu carro e sentir aquele silêncio reconfortante. Aquele escudo transparente à sua frente começou como uma rocha bruta no fundo de uma mina. Ele viajou através de explosões, foi banhado em ácido, derretido em temperaturas vulcânicas, flutuou em metal líquido e foi prensado com precisão molecular. Tudo isso para que, quando você estiver na estrada, possa esquecer que ele existe. Ele é a barreira invisível, o guardião silencioso que suporta toneladas de pressão e enfrenta os elementos para que você chegue ao seu destino seguro. Essa é a promessa silenciosa da indústria: transformar o caos da natureza na ordem da sua segurança. E isso acontece milhões de vezes por ano, peça por peça, sem falhas. Como pode o vidro comum e frágil, um material que se estilhaça num instante com um único golpe, servir de isolamento para tubulações que transportam nitrogênio líquido a menos 268 graus Celsius, ou menos 450 graus Fahrenheit? Este paradoxo tem um nome: vidro-espuma, uma substância literalmente mais dura que a pedra, completamente resistente ao fogo e à água, e que é quase inteiramente feita de lixo. O que antes pareciam cacos inúteis, agora inicia uma nova jornada. Neste vídeo, vamos explorar como o vidro descartado renasce como um material quase indestrutível. Vamos testemunhar a engenharia que transforma resíduos num escudo capaz de suportar um diferencial de temperatura de mais de 1.300 graus, desde o frio criogênico que congela o ar, até o calor extremo de 900 graus Fahrenheit. Esta é a história de como a fragilidade é forjada na força eterna da pedra. A jornada começa, não nas latas de lixo domésticas, mas na fonte do material mais puro. As fábricas dão prioridade absoluta aos resíduos de vidro industrial. Pense em painéis planos de construção, vidro automotivo e garrafas de manufatura, não na sua garrafa de cerveja misturada. A razão é simples: pureza. Estes materiais são muito mais consistentes e menos contaminados do que o vidro doméstico. A coleta acontece através de uma rede rigidamente conectada, ligando locais de demolição, fabricantes de vidro e centros de recuperação de materiais, formando uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado. Nas instalações de triagem, o material enfrenta sua primeira avaliação. Aqui, o vidro é separado por cor e pureza, principalmente em categorias claras, âmbar e verdes.
Esta não é uma escolha estética. A classificação por cor afeta diretamente as reações químicas durante o processo de fusão. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos varrem continuamente a superfície do vidro. Eles detectam e ejetam materiais indesejados, como metais, cerâmicas, grés ou plásticos, com jatos de ar cronometrados ao milissegundo. Um PRFT preciso e o contaminante desaparece da linha. Após esta triagem de alta tecnologia, os fragmentos aprovados passam por uma inspeção manual final, onde olhos treinados removem quaisquer contaminantes que as máquinas possam ter perdido. Graças a este processo meticuloso, o nível de pureza da matéria-prima atinge mais de 99,7%. Somente após passar nesta fase rigorosa é que estas peças, antes frágeis, estão prontas para a próxima transformação. Mas fragmentos, mesmo puros, são inúteis para criar a estrutura celular. Eles precisam ser reduzidos a pó, a uma fina granulação conhecida como cullet. Dependendo do tipo de vidro, o material é alimentado em moinhos de martelo ou moinhos de bolas. O moinho de martelo serve como o triturador primário, quebrando rapidamente folhas de vidro espessas através do impacto de lâminas rotativas de alta velocidade. É uma força bruta e controlada. Para lotes que exigem uma granularidade ainda mais fina, o vidro passa por um refinamento adicional num moinho de bolas. Aqui, milhares de esferas de aço rodam continuamente, moendo e polindo as partículas através da fricção. Este processo de estágio duplo produz cullet, que não é apenas uniforme em tamanho, mas também consistente em densidade, formando a fundação para a estrutura estável e de alta qualidade do vidro espuma que está por vir. O que era um monte de cacos quebrados é agora uma montanha de areia de vidro artificial, pronta para a calibração. Este pó parece perfeito, mas antes de enfrentar a fornalha, ele deve passar por um último teste, a inspeção e triagem automatizada. Este é um passo crítico para garantir que cada partícula de cullet atenda ao tamanho e pureza exatos antes da mistura. Numa esteira vibratória, peneiras multicamadas operam continuamente para separar as partículas por tamanho. O tamanho ideal do cullet para o vidro espuma varia entre 0,1 e 2,5 polegadas. Esta é uma faixa cuidadosamente calculada que garante uma fusão rápida e estável e uma formação de espuma uniforme dentro do forno. Após a triagem, o material passa por sensores ópticos e magnéticos, onde câmeras industriais e detectores de metais analisam cada fluxo de material. Estes sensores podem detectar até mesmo contaminantes microscópicos, como grés cerâmico ou fragmentos de metal com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Em instalações modernas de vidro espuma, este sistema atinge até 99,9% de precisão, eliminando virtualmente quaisquer impurezas que possam afetar a estrutura de célula fechada do produto final. Finalmente, o cullet qualificado é transferido por transportadores fechados para silos de armazenamento, onde cada lote é rotulado e organizado. A partir daqui, o material está pronto para a fase de mistura, assegurando a precisão exata pela qual cada etapa do processo trabalhou meticulosamente para alcançar. Agora temos um pó de vidro perfeitamente puro, mas para ele inchar como uma espuma, ele precisa de um ingrediente secreto. O cullet é alimentado num misturador espiral industrial, juntamente com uma pequena quantidade de aditivos espumantes. Geralmente é pó de carbono, coque fino ou compostos inorgânicos ricos em enxofre. A proporção da mistura é a chave de tudo e é extremamente baixa. Tipicamente, os aditivos representam apenas cerca de 0,4 a 0,6% do peso total do vidro, menos de 1%. No entanto, esta pequena fração determina a densidade final do material, a sua porosidade e o seu desempenho como isolante térmico. Durante a fase de fusão, estes agentes espumantes decompõem-se e libertam dióxido de carbono, formando milhões de células de ar seladas dentro da massa de vidro fundido. Para garantir a consistência, a mistura é lentamente agitada por pás helicoidais de baixa velocidade, que mantêm uma distribuição uniforme e controle de umidade. A mistura está pronta.
Mas antes de ser alimentada no fogo, ela precisa ser molhada. O pó de vidro misturado é alimentado num sistema de laminação úmida, uma fase de modelação crucial antes da secagem e queima. Em vez de ser laminado a seco, o material é espalhado numa camada fina e passado por rolos rotativos, parcialmente submersos em água. Esta película de água permite que a mistura se espalhe uniformemente, reduza a fricção e estabiliza a superfície, ao mesmo tempo que fornece a compressão necessária para atingir uma densidade uniforme. À medida que o material sai dos rolos, forma uma folha fina e estável, um tapete que retém umidade suficiente para manter as partículas de vidro juntas. Após a secagem, esta camada misturada é alimentada num forno contínuo. Este é um sistema selado capaz de manter temperaturas extremamente altas e controlar precisamente cada etapa da transformação do material. No interior, o processo ocorre a cerca de 1650 a 1800 graus Fahrenheit, ou 900 a 1000 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter o vidro, mas não tão quente que destrua a estrutura da espuma. À medida que a temperatura sobe, o pó de vidro amolece e funde-se numa massa viscosa e fundida. Ao mesmo tempo, os agentes espumantes como o carbono começam a decompor-se, libertando gás dióxido de carbono. Estas bolhas de gás ficam presas dentro do vidro amolecido, formando milhões de células de ar fechadas. Esta é a estrutura distinta que confere ao vidro espuma o seu isolamento térmico e propriedades de impermeabilização. A taxa de aquecimento é controlada com extrema precisão. Se aumentar muito rapidamente, o gás escapa. Se for muito lento, a estrutura da espuma colapsa. No momento em que sai do forno, o bloco de vidro espuma está totalmente formado. É leve, mas sólido, com uma densidade de cerca de 8 a 15 libras por pé cúbico. Muito mais leve que o betão, mas com uma resistência à compressão e estabilidade notáveis. É nesta fase que o vidro, outrora frágil, renasce como uma forma quase eterna de pedra artificial. Quando sai do forno, o vidro espuma não é produzido como peças individuais, mas como um bloco contínuo, uma grande laje que se estende por várias dezenas de metros de comprimento. Nesta fase, o material arrefeceu ligeiramente e a sua estrutura celular estabilizou. No entanto, permanece quebradiço, como o vidro. Para atingir as dimensões finais do produto, a fábrica avança para uma etapa conhecida como breakout, ou fratura controlada. A laje inteira é colocada numa esteira vibratória, equipada com rolos descentrados que geram uma vibração torsional e mecânica precisamente calculada, tipicamente entre 20 e 40 Hz. Nenhuma lâmina, serra ou cortador é usado. Sob este movimento, o vidro espuma racha naturalmente ao longo das linhas de tensão internas, formadas durante a fusão e o arrefecimento. Estas linhas são intencionalmente projetadas através do controlo da espessura, direção do fluxo de ar e temperatura do forno, permitindo que o bloco se separe de forma limpa ao longo de grelhas pré-definidas. Este método sem contato preserva a integridade da estrutura de célula fechada e evita o colapso das bolhas. Cada fratura deixa uma superfície natural, ligeiramente áspera, que melhora a adesão mecânica quando os painéis são posteriormente colados. Os blocos fraturados são então recolhidos e alimentados através de um sistema de dimensionamento automatizado, que classifica as peças por espessura e densidade. Fragmentos mais pequenos ou arestas irregulares não são descartados. Em vez disso, são reciclados de volta para as linhas de moagem e mistura, permitindo quase 100% de reutilização do material. Na indústria do vidro-espuma, a quebra é muito mais do que apenas dividir uma laje. É o momento em que uma substância outrora frágil se torna um produto acabado. Depois de fraturado em blocos de tamanho padrão, este pedra artificial é transferida diretamente para a linha de embalagem automatizada. As esteiras transportadoras carregam os blocos para um funil de dosagem, onde são dispensados diretamente em sacos de polietileno especializados, projetados para resistir à umidade e à radiação ultravioleta. Cada saco é cheio até um peso fixo, tipicamente entre 15 e 30 libras, e depois selado a quente.
A partir daí, estes blocos de espuma de pedra, nascidos de vidro reciclado, continuam a sua jornada, levando a força de materiais sustentáveis para projetos de construção em todo o mundo. Em aplicações industriais, o vidro-espuma é usado como camada de isolamento para telhados planos, pisos de caves, paredes exteriores e tanques de armazenamento. E aqui ele cumpre o seu destino. A sua capacidade de resistir a temperaturas de menos 450 graus Fahrenheit até mais de 900 graus Fahrenheit torna-o ideal. Com uma resistência à compressão superior a 100 libras por polegada quadrada, pode ser instalado sob pisos de fábrica ou fundações de maquinaria pesada, sem deformação. Graças à sua estrutura de células totalmente fechadas, o material é completamente inerte. É impermeável à água e ao vapor, o que o torna imune a mofo e micro-organismos. É tão leve que flutua, mas permanece duro como pedra. E resiste a solventes, ácidos e a maioria dos produtos químicos. Desde instalações de armazenamento a frio e centrais elétricas, até arranha-céus imponentes, o vidro-espuma é mais do que apenas um material isolante, é um escudo sustentável. Começamos com uma pergunta: como pode o vidro frágil suportar o frio extremo do nitrogênio líquido? A resposta está nas milhões de células de ar seladas, criadas a partir de resíduos reciclados. Atrás de cada bloco de vidro-espuma está a prova de como a humanidade pode transformar resíduos em tecnologia. Não é apenas um produto de reciclagem, mas um símbolo de engenharia de precisão e pensamento sustentável, onde a ciência dos materiais encontra o espírito de conservação de recursos. O seu verdadeiro valor vai além do desempenho, reside na mensagem que transporta, que não há limites para a renovação quando somos suficientemente sábios para ver potencial no que foi descartado. O vidro-espuma lembra-nos que a sustentabilidade não começa com o futuro. Começa com a forma como reinventamos o presente. A prova de como a humanidade pode transformar uma das substâncias mais frágeis do planeta na força duradoura da pedra. Como algo que você pode rasgar com as mãos pode ter a força para substituir o aço? Parece um paradoxo. A fita adesiva. Ela é leve, flexível e parece simples. No entanto, nas linhas de montagem de carros, aviões e arranha-céus, esta invenção silenciosa eliminou a necessidade de milhões de soldas e rebites pesados. Ela se tornou a solução invisível que une nosso mundo moderno. Mas como ela é feita? Como os engenheiros transformam um punhado de grânulos de plástico em um fluxo interminável de filme pegajoso, mais fino que um fio de cabelo, mais forte o suficiente para suportar quilos de pressão? Esta não é a história de uma simples fita. É a história de uma maravilha da engenharia de precisão, onde o calor extremo, a química complexa e a velocidade alucinante se encontram para criar a ferramenta que literalmente mantém o mundo unido. A jornada começa aqui, com o coração do filme. Milhões de pequenos grânulos de polipropileno. Este não é o plástico comum dos seus brinquedos. É um polímero de engenharia, leve, mas escolhido por uma razão crucial. Ele pode suportar uma tensão várias vezes maior que o polietileno padrão. Toneladas deste material chegam à fábrica em contêineres gigantes e selados. O inimigo número 1 aqui é a umidade. Antes que qualquer grânulo possa ser derretido, ele deve passar por uma fase de secagem intensa. Cada lote é aquecido a exatamente 110 graus Celsius. Um único grânulo úmido, ao entrar na extrusora, se transformaria em vapor, criando uma bolha microscópica que arruinaria a integridade estrutural de um rolo inteiro. É uma guerra contra a menor gota de água. Uma vez que os grânulos estão perfeitamente secos, a receita secreta é adicionada. Eles entram em um vórtex de mistura de alta velocidade. Primeiro, estabilizadores térmicos. Eles são essenciais, pois o plástico enfrentará temperaturas de até 260 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão ativo. Sem eles, o plástico simplesmente queimaria e se desintegraria. Em seguida, agentes antiestáticos, para que a poeira da fábrica não seja atraída magneticamente para o filme. E, finalmente, o ingrediente mágico, intensificadores de adesão. Eles preparam quimicamente a superfície do plástico em um nível molecular,
tornando-a receptiva à cola que virá depois. Esta mistura não é apenas plástico, é uma fórmula de alto desempenho, projetada para sobreviver ao seu próprio nascimento violento. Agora, a mistura de polímero puro está pronta para a metamorfose. O plástico derretido, uma massa viscosa e brilhante, é empurrado sob pressão extrema para a matriz de extrusão. E aqui, a indústria se divide em 2 métodos espetaculares. O primeiro é o método do filme soprado. O plástico sai por uma matriz circular e, imediatamente, ar comprimido é injetado em seu centro. O resultado é hipnotizante. Uma gigantesca bolha de filme, translúcida e delicada, começa a subir em direção ao teto da fábrica, parecendo uma catedral de plástico. Ela se eleva por vários andares, resfriando lentamente. Mas o verdadeiro gênio está aqui. Ao ser inflada, a bolha estica o plástico em 2 direções ao mesmo tempo, longitudinal e transversalmente. Este estiramento biaxial alinha as cadeias de polímero em uma grade entrelaçada, dando ao filme uma força e resistência ao rasgo quase sobrenaturais. O segundo método é mais brutal e rápido, a tecnologia de filme fundido. Aqui não há bolha. O plástico derretido é forçado através de uma matriz plana, uma fenda estreita, com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Este fluxo contínuo de resina líquida cai diretamente sobre um rolo de resfriamento maciço. Este cilindro de metal polido gira em alta velocidade e é mantido a uma temperatura glacial, entre 15 e 21 graus Celsius. No instante em que o plástico quente toca o metal frio, sua estrutura é instantaneamente congelada. Este congelamento rápido cria um filme que é perfeitamente plano, opticamente puro e possui um brilho superior. É a escolha ideal para fitas transparentes de alta qualidade ou para aquelas que receberão impressão de logotipos, onde cada centímetro deve ser impecável. 2 técnicas, um objetivo: criar a base perfeita. O filme agora é forte e claro, mas ainda é inútil. Falta o seu superpoder: a aderência. O filme, agora em rolos gigantes com quilômetros de comprimento, entra na seção de revestimento. É aqui que a pegajosidade é aplicada, e é um processo de precisão de nível cirúrgico. Dependendo da finalidade da fita, o adesivo pode ser um acrílico à base de água, famoso por sua durabilidade e resistência ao envelhecimento e ao calor, ou uma borracha sintética, que oferece aquela aderência instantânea e agressiva. Este adesivo é mantido em tanques selados, constantemente agitado para garantir que sua viscosidade seja uniforme a cada segundo. O filme passa em alta velocidade por uma série de rolos de aplicação. Uma lâmina de aço ultra fina, calibrada por computador, flutua sobre a superfície, espalhando o adesivo em uma camada com apenas alguns microns de espessura. Quão fino é um micron? Cerca de 50 vezes mais fino que um único fio de cabelo humano. A tolerância para erros é 0. Uma gota a mais e a fita ficará grudenta e falhará. Uma gota a menos e ela não colará. Imediatamente após o revestimento, o filme mergulha em uma jornada por túneis de secagem aquecidos, com temperaturas entre 82 e 104 graus Celsius. O calor evapora todos os solventes, deixando para trás apenas a pura pegajosidade, agora permanentemente ligada ao filme. Em alguns casos, para fitas industriais, esse processo é feito 2 vezes. Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa para o máximo desempenho. O filme pegajoso está quase pronto, mas em que ele será enrolado? Em paralelo, em outra parte da fábrica, um herói desconhecido está sendo criado: o núcleo de papelão. Esta não é uma peça secundária, é a espinha dorsal estrutural da fita. Para produzi-los, longas tiras de papel craft de fibra longa, escolhido por sua incrível resistência à compressão, são alimentadas em uma máquina de enrolamento. As tiras são revestidas com um adesivo forte, como PVA ou amido, e então enroladas em espiral em torno de um mandril de aço, fixado em um ângulo preciso de 30 a 45 graus. À medida que as camadas se sobrepõem, rolos de pressão entram em ação, aplicando uma força de 150 psi. Isso é mais de 10 vezes a pressão dentro do pneu do seu carro. Essa força esmaga as camadas de papel umas contra as outras, criando um tubo sólido, denso e sem falhas. A verdadeira mágica, no entanto, é o corte. À medida que o tubo contínuo sai da máquina,
Lâminas de liga de carboneto, girando milhares de vezes por minuto, entram em ação. Elas produzem um zumbido agudo e penetrante, enquanto fatiam o tubo em núcleos individuais. O processo é monitorado por sensores a laser que garantem que cada corte tenha uma precisão de 5 milésimos de polegada. Essa precisão obsessiva garante que quando o núcleo for para a linha de enrolamento, ele estará perfeitamente plano e balanceado. Agora, as duas linhas de produção se encontram, os gigantescos rolos de filme pegajoso e os núcleos de papelão perfeitamente calibrados chegam à estação de enrolamento final. É aqui que a velocidade se torna o nome do jogo. Um núcleo vazio é travado no eixo. Sensores a laser o centralizam com precisão coaxial. Do outro lado, o rolo mestre de filme é mantido sob tensão constante por um freio eletromagnético. Este freio é o cérebro da operação, mantendo a tensão do filme dentro de uma janela minúscula, entre 3 e 4 psi. Se a tensão for muito alta, o filme esticará e o adesivo será distorcido. Se for muito baixa, o enrolamento ficará frouxo e o rolo irá descascar. A máquina dispara, o núcleo gira, puxando o filme a uma velocidade de mais de 91 metros por minuto. Isso é mais rápido do que um velocista olímpico corre os 100 metros rasos. Mas enquanto isso acontece, outro processo incrível está em andamento. Ao longo do eixo de enrolamento, uma unidade de jato de microar sopra continuamente finos fluxos de ar comprimido sobre a fita. Sua missão: remover qualquer partícula microscópica de poeira ou bolha de ar que ouse ficar presa entre as camadas. É uma sala limpa em movimento, garantindo que cada centímetro de fita seja perfeitamente claro. Em segundos, o rolo atinge o diâmetro programado. Uma lâmina automática corta o filme, um rolo de vedação térmica alisa a borda e o rolo acabado é ejetado para uma esteira. Um novo núcleo vazio é carregado e o ciclo recomeça, quase sem pausa. O rolo está pronto, mas não pode sair da fábrica. Agora ele enfrenta os inspetores robóticos. Cada rolo passa por uma estação de inspeção automatizada. Câmeras de alta resolução, verdadeiros olhos de águia digitais, varrem a superfície procurando pelos inimigos. Poeira presa, desalinhamento da borda ou enrolamento irregular. Sensores de compressão apertam o rolo para garantir que a tensão esteja perfeitamente distribuída do núcleo até a superfície. Qualquer rolo que mostre o menor desvio, além da tolerância de micron, é automaticamente sinalizado e ejetado da linha. Não há segunda chance. Os rolos aprovados seguem para a embalagem, uma dança coreografada de braços robóticos. As máquinas pegar e colocar agrupam os rolos em caixas, geralmente em conjuntos de 36 ou 72 unidades. As caixas são formadas, carregadas e movidas para a estação de vedação. E aqui, testemunhamos o momento final de ironia industrial. O braço robótico pega um rolo de fita adesiva, a mesma fita que acabou de ser produzida, e a usa para selar a caixa de si mesma. O ciclo de produção está completo. Paletes inteiros são então embrulhados, etiquetados e transferidos para a zona de expedição, prontos para serem enviados para armazéns, canteiros de obras e fábricas ao redor do mundo. O processo é fascinante, mas existem segredos que as câmeras nem sempre capturam. Você sabia que antes de aplicar a cola, muitos filmes de alta qualidade passam por um tratamento corona? Eles são bombardeados com eletricidade de alta voltagem. Esse ataque elétrico abre mãos químicas microscópicas na superfície do plástico, permitindo que a cola se agarre com uma força permanente. Você sabia que o polipropileno original é feito de petróleo e gás natural, usando um catalisador especial chamado Ziegler-Natta, uma descoberta tão importante que ganhou o Prêmio Nobel? E você sabia que as fitas mais caras, como as usadas na indústria automotiva, têm duas camadas de cola diferentes? Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa projetada para a aderência máxima. Dos grânulos de polipropileno aos rolos de fita que unem o mundo industrial, esta jornada revela a engenhosidade humana em transformar matérias-primas em ferramentas essenciais da produção moderna. O que começou como plástico derretido a 260 graus, agora é um produto de precisão, medido em microns e quilômetros. Cada rolo de fita adesiva é mais do que um produto. É o resultado de centenas de etapas intrincadas, onde a química, a engenharia e a velocidade trabalham em perfeita harmonia.
Da próxima vez que você ouvir aquele som icônico da fita sendo puxada, lembre-se do calor, da pressão e da precisão obsessiva necessários para criá-la. O herói invisível que, centímetro por centímetro, literalmente mantém nosso mundo unido. Esta camisa, esta toalha, estes lençóis, suaves, simples, familiares, tão comuns que se tornam invisíveis. Mas este objeto do dia a dia é o ponto final de uma odisseia industrial, uma jornada que começa aqui, num campo de flores brancas. Esta é a planta do algodão. Uma única espécie que, todos os anos, produz mais de 55 bilhões de libras de fibra. Esta pluma aparentemente delicada é a matéria-prima que sustenta uma indústria têxtil global, avaliada em trilhões de dólares. Como é que esta humilde penugem branca colhida sob o sol é transformada, fiada, tingida e tecida nos tecidos que nos vestem e confortam? O processo é muito mais complexo, muito mais preciso e mecanicamente intenso do que a maioria de nós alguma vez imaginou. Esta é a história não contada de como a agricultura antiga se fundiu com a engenharia de ponta para tecer, literalmente, a própria trama das nossas vidas. A jornada não começa com uma semente, começa com dados. A preparação da terra é uma operação de alta precisão. Os agricultores aram o solo a uma profundidade de 8 a 12 polegadas. Isto é vital para quebrar a terra compactada, permitindo que as futuras raízes respirem e procurem água. Em seguida, o equilíbrio químico. O pH do solo é testado e meticulosamente equilibrado entre 6,0 e 7,0. Este é o ponto ideal. Se for demasiado ácido, os nutrientes essenciais ficam bloqueados no solo. Se for demasiado alcalino, a planta não os consegue absorver. O fracasso aqui pode comprometer toda a colheita. Só então, tratores guiados por GPS, com uma precisão de nível militar, entram em campo. Eles criam sulcos perfeitos e plantam as sementes pré-tratadas a uma profundidade exata de 1,2 polegadas. Demasiado raso e a semente seca ao sol. Demasiado fundo e a minúscula plântula gasta toda a sua energia vital apenas para tentar alcançar a superfície, morrendo antes de ver a luz. A partir daqui, começa um ciclo de crescimento de 6 meses, e não é um período de espera passiva. É uma guerra controlada. Os sistemas de irrigação por gotejamento, ligados a sensores de umidade, fornecem a quantidade exata de água, nem uma gota a mais, nem a menos. Agrônomos usam software para monitorar cada lote, calculando doses de fertilizantes com uma precisão de gramas. E no céu, drones patrulham. Não são brinquedos, são sentinelas aéreas. Eles analisam o crescimento das folhas e usam imagens térmicas para detectar o primeiro sinal de estresse hídrico ou de uma infestação de pragas, permitindo uma resposta cirúrgica antes que o problema se espalhe. Quando as plantas amadurecem, os botões, agora secos, explodem. O campo transforma-se num vasto e silencioso mar de branco. É hora da colheita. E aqui, a tradição e a tecnologia colidem de forma dramática. No primeiro mundo, em países como os Estados Unidos e a Austrália, a colheita é um espetáculo de poder mecânico. Colheitadeiras autônomas, gigantes de metal com quase 13 pés de altura e pesando mais de 22 mil libras, navegam pelos campos usando GPS. Na frente não são lâminas, mas centenas de fusos giratórios equipados com dedos de borracha macia. Eles arrancam o algodão da cápsula com uma precisão incrível, deixando a planta para trás. O algodão é aspirado, limpo de detritos maiores e imediatamente comprimido dentro da máquina em módulos redondos gigantes, com 6,5 pés de diâmetro, envoltos em plástico amarelo para proteção contra a umidade. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância no Egito ou na Índia, a cena é outra. O silêncio é quebrado apenas pelas vozes de milhares de trabalhadores. Aqui, a colheita ainda depende do instrumento de precisão original, a mão humana. Os trabalhadores movem-se metodicamente, colhendo o algodão bola por bola. É um processo lento, sem dúvida. Mas este método manual preserva o comprimento máximo e a suavidade das fibras de elite, como o algodão pima ou o egípcio. Fibras que são vendidas a um preço premium para os fabricantes de têxteis de luxo do mundo.
Dois métodos, um de velocidade e escala, o outro de toque e qualidade, alimentando a mesma cadeia de abastecimento global. Quer venha de um módulo de 22 mil libras ou de um saco de lona, o algodão cru chega à usina de descaroçamento, conhecida como GIN. É aqui que a força bruta encontra a precisão cirúrgica. Os módulos são abertos e o algodão é alimentado num sistema de limpeza primária. Ventiladores centrífugos maciços, soando como turbinas a jato, sugam poeira, folhas e pequenos galhos. Correntes de ar quente secam as fibras, e então o algodão entra no coração da máquina. Dezenas de serras circulares, montadas num eixo, giram a milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor. Estas serras agarram as fibras de algodão e puxam-nas através de fendas de metal extremamente estreitas, chamadas costelas. As fendas são a chave. São largas o suficiente para a fibra passar, mas estreitas demais para a semente. As sementes duras e pesadas batem contra as costelas e caem num transportador separado. As apostas aqui são imensas. Uma fração de milímetro a mais na folga e as sementes passam, contaminando todo o lote de fibra. Uma fração a menos e as serras rasgam e destroem a própria fibra que deveriam salvar. Uma GIN moderna, trabalhando 24 horas por dia, pode processar mais de 15 fardos de algodão por hora. As fibras limpas são então reunidas por escovas rotativas e empurradas para uma câmara de limpeza secundária, onde filtros finos removem as impurezas restantes. O resultado é um fluxo contínuo de fibra branca, pura, sedosa e pronta para a próxima transformação. Mas primeiro ela precisa ser contida. O algodão limpo é canalizado para uma prensa hidráulica automatizada. Esta não é uma prensa comum. Possui sensores nos 4 cantos para garantir que os pistões apliquem uma pressão perfeitamente uniforme. Uma densidade desigual num fardo pode arruinar a consistência da fiação mais tarde. O fardo final, perfeitamente cúbico e etiquetado com dados de rastreabilidade, está pronto para a fiação. É aqui que o caos fofo se torna ordem forte. O fardo é aberto e o algodão é alimentado na máquina de cardagem. Pense nisso como uma cama de pregos em alta velocidade. Milhares de agulhas de aço finíssimas giram desembaraçando, penteando e alinhando cada fibra individual numa única direção. O que emerge do outro lado é uma fita delicada e etérea chamada sliver. Parece leve como fumaça, quase frágil demais para ser tocada. Como é que esta teia de aranha se torna um fio forte o suficiente para fazer jeans? A resposta é a torção. Várias destas fitas sliver são combinadas e esticadas numa estrutura de estiragem, garantindo uma uniformidade absoluta. Em seguida, elas entram na estrutura de fiação fina. Aqui, os fusos giram a milhares de rotações por minuto. Eles puxam a fita e torcem-na implacavelmente. É esta torção, esta força mecânica pura, que entrelaça os milhões de microfibras, transformando a fraqueza em força. Sensores ópticos monitoram cada fio. Se um quebrar ou a espessura desviar por 1 micron, a máquina para instantaneamente. Agora temos fio, milhares e milhares de carretéis de fio de algodão forte e uniforme. Eles são levados para a sala de tecelagem, e esta sala é um ataque aos sentidos. Não são apenas algumas máquinas, é uma vasta rede, um organismo mecânico vivo. O som de centenas de teares trabalhando em uníssono é um trovão rítmico que se sente no peito. A fábrica usa 2 técnicas principais. A primeira é a tecelagem clássica. Milhares de fios verticais, o urdume, são mantidos tensos, enquanto uma lançadeira ou um jato de ar dispara um fio horizontal. A trama, por entre eles a velocidades incríveis, trancando-os no lugar. Isto cria têxteis firmes e duráveis, como o denim ou a lona. A segunda técnica é a malharia, knitting. Em vez de uma grade, isto é uma dança complexa de agulhas que formam laçadas, entrelaçando-as umas nas outras. Isto cria os tecidos macios e elásticos que conhecemos como camisetas ou moletons. Em ambos os processos, a tensão é tudo. Sensores de vibração e movimento monitoram cada máquina. Se um único fio se desalinhar, o sistema tem de recalibrar instantaneamente.
ou a tensão rasga o tecido e um rolo inteiro é perdido. Os rolos maciços de tecido que saem destes teares são chamados de tecido cru. Eles são fortes, mas ásperos, sem cor e sem vida. Eles são transferidos para a instalação de tingimento. E isto não é apenas um banho, é uma operação química de alta pressão. Primeiro, o tecido é lavado para remover quaisquer óleos ou poeiras da tecelagem. Em seguida, ele entra numa caldeira de tingimento selada. Temperatura, pH e tempo de imersão são controlados por computador. Cada variável é crítica, mas o processo mais inteligente acontece com misturas de algodão e poliéster. O poliéster e o algodão absorvem corantes de formas totalmente diferentes e em temperaturas diferentes. Por isso, a máquina executa 2 ciclos de tingimento distintos no mesmo banho, um para o algodão e outro a uma temperatura muito mais elevada para o poliéster. Após o tingimento, o tecido passa pela termofixação. É esticado em quadros de precisão e passa por um forno. É este passo que estabiliza as dimensões do tecido e impede que a sua futura camiseta encolha drasticamente na primeira lavagem. Finalmente, tratamentos de amaciamento, anti-rugas e anti-estáticos dão ao tecido as suas propriedades finais. Temos agora um material de engenharia, forte, colorido e macio. A etapa final é a montagem. O tecido é enviado para o piso de corte. Em muitas fábricas, este passo crucial ainda é humano. Camadas de tecido, por vezes, até 60 folhas de altura, são empilhadas. Mas como cortar 60 camadas com precisão? Um poderoso sistema de vácuo suga todo o ar por baixo da mesa, comprimindo as 60 camadas num bloco quase sólido, impedindo qualquer movimento. Então, um trabalhador qualificado, usando um cortador elétrico rotativo, desliza através do material, seguindo os padrões com uma precisão de milímetros. As peças numeradas são então empilhadas e enviadas para a linha de costura. É uma sinfonia de movimento. Mesas transportadoras movem as peças entre centenas de operadores, cada um especializado num único passo. As máquinas de costura de alta velocidade disparam a mais de 5.000 pontos por minuto, mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, criando costuras consistentes. Mas para detalhes complexos, como um colarinho ou um bolso, a velocidade pura cede à precisão humana, e as mãos firmes de um artesão assumem o controle. Cada peça de vestuário é prensada a vapor, medida e rigorosamente inspecionada antes de ser dobrada e embalada. Mas sabia que nada disto é desperdiçado? As sementes que separamos no gin não são lixo. Elas são prensadas para fazer óleo de cozinha ou processadas em ração animal rica em proteínas. E a própria fibra, a sua magia está escondida. Cada fibra de algodão é composta por milhares de células de celulose ocas. É esta estrutura oca que lhe permite absorver umidade e respirar, mantendo-nos frescos. E aquele fardo de algodão que vimos ser prensado? Um único fardo contém fibra suficiente para produzir mais de 10.000 camisetas de algodão. Desde aquela minúscula semente, plantada com precisão de GPS, passando pela força bruta das serras do gin, pela engenharia complexa da fiação que transforma fumaça em força, pela química de alta pressão do tingimento e pela velocidade da linha de montagem. O algodão percorreu uma longa e incrível jornada. Por trás de cada fio está o esforço invisível de agricultores, engenheiros e trabalhadores em todo o planeta. E assim, aqueles 55 bilhões de libras de fibra colhidas em campos brancos tecem-se silenciosamente na própria trama das nossas vidas. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas.
Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1.
mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado, que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente. Mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste.
O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica.
Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido, e este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida, tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro, o lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de 1 segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo.
O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro. É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar. Partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super-ímã nu, deixado ao ar livre, pode perder toda a sua força em meses, ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash.
num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se 2 destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto, é sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro.